Então, Rafa, respondendo aí não bem a tua pergunta, né, mas a tua colocação, ontem nós fizemos uma breve retomada. Conversamos a respeito, né, da disciplina de ensaios 2, que nada mais vai se tratar do que a costura de ensaios dos materiais 1, onde nós fizemos lá um trabalho, né, desenvolvemos um trabalho desde a escolha, né, de uma peça ou de uma parte de uma peça, né, com o objetivo de fazermos testagem dessa mesma através de um corpo de prova lá no laboratório. Depois fizemos a tecnologia dos materiais, né, disciplina tal que tratava do conhecimento, né, mais detalhado de alguns materiais. O que eu explicava na aula de ontem? Que a disciplina de ensaios 2 fará algumas retomadas, né, em detalhamentos, né, de ensaios mecânicos, principalmente, né, aqueles ensaios aí de cunho destrutivos, dos quais a gente precisava aí fazer uma retomada de algo mais específico. E também, né, com respeito aí à questão dos polímeros, que lá em tecnologia a gente ficou estudamos ele de modo mais direto e depois a gente se deteve nos aços, não sei se estão lembrados, os alunos que não estavam ontem, correto? Então, nessa disciplina, né, ela nada mais é do que a sequência do que a gente já verificou em 2 momentos. Bom, hoje, né, conforme nós conversamos ontem e assim combinamos, só para quem não assistiu a aula, eu vou fazer um breve gancho. Marcamos, né, de fazer a nossa avaliação no último dia de aula, que deveria ser dia 28. Porém, alguém lembrou, eu acho que foi o Douglas, não lembro bem, alguém comentou a respeito de um determinado feriado e aí nós ficamos de verificar como que a escola vai se portar diante do feriado, se vai postergar aí um dia de aula ou se realmente acaba a disciplina dia 28, uma vez que são 10 aulas apenas. Bom, hoje nós vamos começar fazendo uma retomada para os polímeros. Quem lembra dos polímeros? O que eles representam dentro, né, do nosso contexto aqui da nossa disciplina de ensaios? Primeiramente, quem são os polímeros? Plástico, borracha, né? Exato. São materiais, né, que têm características plásticas. Bom, características plásticas, né, essa característica em específico também é muito peculiar, né? Muito abrangente aqui no que a gente já vem estudando nas outras disciplinas. Materiais de origem plásticas, determina-se, né, neste termo que devem ser todo aquele que tem a capacidade de deformação e um retorno da mesma, correto? O Teflon é polímero também, não? Sim. Inclusive, vamos só aqui na questão da pergunta do seu... Pedro. Todos enxergam bem o slide aí? Eu já vou mostrar o que nós já estudamos lá atrás. Mas quem são esses aqui, gente? Aqui, seu Pedro. Essa tabela que eu estou mostrando a vocês são as aplicações dos polímeros. Por que estou dizendo isso? Porque nós sempre temos o hábito de ligar polímeros a plástico e não a palavra plasticidade, tem diferença. Os materiais de cunho plástico são aqueles que, conforme eu ia explicando, têm a característica de uma determinada deformação e de um retorno à sua origem. Correto? Sim. Correto. Então, o seu Pedro lá perguntou se o Teflon, não é isso? Isso. Então, está aqui.
Todos esses materiais desta tabela que deixei aqui, e acho que está lá na apostila, se não a gente revê, né? Todos esses materiais aqui têm lá uma característica polimérica. Então, poliestireno, né? São quem? Os copos, as caixas, né? CDs e outras coisas desse nível. Polietileno, os baldes, né? Sacas de lixo, sacos de embalagem. Polipropileno, cadeiras, poltronas, para-choque de automóveis. Poliamida 66, são os nylons, né? PVC, também vimos lá quando a gente estudou isso, né? São todos os tubos. As plexicas, né? Os vidros acrílicos, aí tem, né, várias aplicações deles. Teflon, que nem o seu Pedro comentou. Borracha natural. Amido, celulose, baquelite. Baquelite também é um termo conhecido para nós aqui em ensaio dos materiais. Lembram? Em que nós usávamos a baquelite? Baquelite para fazer o ensaio, né? Isso. Quando a gente fazia ensaio no microscópio, aqueles corpos de prova da qual a amostra, né, era micro, a baquelite era um subterfúgio, né? Era o que dava o molde ali e encaixava a nossa modelagem. Então, conseguimos lá moldar um corpo de prova e, por fim, fazer um ensaio daquela determinada peça. Bom, lá na última da tabela, só para não voltar lá de novo, falava dos poliuretanos. Quem são os poliuretanos? Os famosos PUs, né? Aqueles que também a gente usa aí bem no nosso cotidiano, não só lá no nosso trabalho, mas às vezes em muitas ocasiões na nossa residência, né? Para fazer tamponagem, fixação aí de determinadas peças. Bom, gente, por que nós verificamos a tabela? Porque agora nós vamos fazer aí um remember, né, do que nós verificamos lá dos polímeros. Vou mostrar novamente para vocês ali o nosso roteiro já estudado. E nesta aula de hoje nós vamos assistir a 2 vídeos, falando então aí da nossa origem, né, dos nossos polímeros. Por que isso? Porque nós vamos ter que entender a nomenclatura, a classificação e as famílias. Lembram que ontem eu falei como que numa espécie de lista, né, do que a gente precisava verificar dentro do estudo dos polímeros? Então, a partir de agora, nós vamos fazer essa verificação, né? Mas, para isso, nós vamos fazer uma retomada. Então, o que a gente tem para falar ainda mais dos polímeros, né? Ou daqueles aos quais a gente faz um catálogo como plásticos? São materiais sólidos, né? Pelo menos na sua grande maioria, correto? Com capacidade de deformação, conforme a gente já falou, e que podem ter 2 origens, né? Temos os naturais e os sintéticos. Então, aí a gente já começa a fazer essa classificação da qual eu falo. Bom, vamos voltar aqui no nosso slide, só para a gente fazer essa leitura do que a gente já estudou aí no passado. Bom, então, o estudo dos polímeros, quem é bom de memória visual vai ver que a gente já enxergou isso, né? Há uns meses aí, acho que 2 meses, vamos dizer assim. Então, dentro do estudo dos polímeros, a gente precisa saber como classificar. Exatamente por 2 metodologias, conforme eu já conversei aqui com vocês há pouco. Através da composição química e através da sua estrutura de matéria. Gente, composição química. Como que eu vou fazer a identificação não só de um polímero, mas de qualquer outro tipo de material através da composição química?
A composição química de qualquer elemento é tudo aquilo que eu tenho um catálogo de acordo lá com as suas origens. Concordam? Ou seja, todos nós temos aí um biotipo, de acordo com a nossa família, não é isso? Características peculiares, por exemplo, que nos deixam com o cabelo mais liso, com uma estrutura corporal mediana, mais alta, enfim. A mesma coisa os nossos materiais. Isso é a denominação deles conforme a sua estrutura química, né? Eles precisam ter lá elementos que comprovam, né, que eles são, de fato, um material de origem polimérica, por exemplo. Bom, dentro da outra classificação da qual nós falávamos, né, a estrutura da matéria. O que significa isso? Dentro de todas aquelas características que eles possam ter quimicamente, né, na sua composição, como que eles se aglomeram? Também vimos isso, estão lembrados? Estão lembrados lá em tecnologia, quando a gente estudou principalmente os aços? Nós tínhamos, então, uma denominação, né, para que se formasse os aços. Qual era a principal importância que a gente precisava para obter um aço? O ferro gusa. Exato, né? Então, nós precisávamos de algumas composições químicas que nos iam dar a obtenção de um formato conforme a nossa necessidade. Mesma coisa aqui na questão dos polímeros. Então, a maneira, né, como a matéria, como aquele acumulado se comporta e se estrutura, vão nos dar, então, aquela segunda nomenclatura que a gente subdividiu aqui. Bom, o que mais é necessário a gente lembrar? Que os polímeros, eles são materiais aí orgânicos, muito importantes, né, aí na nossa aplicação da nossa vida aí cotidiana. Bom, retomando, Olha, o que é necessário nós termos aí, né, voltarmos na memória? Os polímeros, né, eles são materiais de origem orgânica. Então, eles estão no nosso cotidiano na formatação aí de carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos, né, como nitrogênio, enxofre e cloro. Então, isso, né, significa a sua estrutura molecular, né, como que ele é quimicamente falando. Então, uma origem aí orgânica, ou seja, obtemos aonde? Tudo que é orgânico, da onde vem? Da natureza. Então, correto, né? O que mais é importante, né, nós trazermos aí na lembrança? Que eles podem ocorrer na natureza, na formatação madeira, couro, seda e nos óleos, né? Outros, né, não existem na natureza e foram criados artificialmente, que são os sintéticos, tais como a borracha sintética, os adesivos e os plásticos. Gente, como assim estou falando em plástico, se eu disse no início da aula que os polímeros, eles eram plásticos? Não se esqueçam, nós temos que verificar a característica de um material de origem polimérica, que é plástica, e também a formatação que eles podem se apresentar para a gente, que são através aí dos plásticos, que nem nós vimos na tabela lá no início da aula, né? Através do copinho e de outros utensílios aí do nosso dia a dia. Bom, então, tá aqui grifadinho, né? Novamente. Tudo aquilo que é sintético, temos aí a ação humana, né? O homem se coube aí para fazer uma modificação de acordo com as suas necessidades de projeto. Bom,
As classificações. Nós já sabemos que os polímeros podem ser subclassificados nos plásticos, ou seja, aqueles mais sólidos, né? Nas fibras e nas resinas. Correto isso? Corretíssimo, né? Já vimos anteriormente que é assim mesmo que se comporta e são de origem polimérica. Bom, dentro disso, o que é importante a gente fazer a verificação? Das suas propriedades. Eles têm aí baixa densidade. Quem é a densidade, gente? Quem é a densidade? O que significa ser mais ou menos denso? Quem lembra? A diferença, né, de peso do material, um vai sobrepor ao outro, né? Exatamente, né? Então, aquela velha história que a gente fazia lá nas aulas de física na escola, né? Materiais densos, né? É aquilo que faz aí a equivalência do peso, né? Aquilo que a gente já conversou também na aula de comandos, não foi isso? Então, o que permite, né, a flutuação, por exemplo? É justamente como que a gente equilibra a densidade de um corpo. Então, aqui está novamente essa palavra, né, retornando aí para o nosso cotidiano. Eles são caracterizados aí por ter uma baixa densidade. Flexibilidade e facilidade de conformação. Outra coisa que a gente verifica como fidedigna, né, essa afirmação. São materiais flexíveis os polímeros? Tanto faz se eu estou lidando com um plástico, né, aquele do copinho, apesar dele apresentar uma resistividade, mas a gente consegue fazer o molde, né, que a gente necessita. No caso de uma borracha, por exemplo, o pneu de um automóvel, é um polímero? Sim, é um polímero. Aonde que a gente vê a flexibilidade dele? Na lateral? Exato, na adequação dele, né, ao meio a qual ele está sendo solicitado. É isso, né? É uma questão de flexibilidade e de uma conformação. Então, não importa, né, quantas subclassificações os polímeros possam ter, eles têm como características aí primordiais, ou aquelas que se sobressaem, né, estas, como, por exemplo, a flexibilidade. Tenacidade, né, que era aquela propriedade de pega, né, que a gente verificou lá também nas aulas de ensaio 1, e geralmente pouco resistentes a altas temperaturas. Gente, é uma característica também que se sobressai às demais. Um material de origem polimérica, todos nós sabemos que se, por exemplo, colocarmos incidência de temperatura em um pneu, o que vai ocorrer? Ele aguenta? Não entendi, Rodrigo. Sério? Vai derreter, vai deformar, né? Vai derreter. Então, eles têm uma... Não vamos confundir isso. Os polímeros, eles têm pouca resistência, como falou ali, né? Eles têm alguma resistência. Por exemplo, o pneu, como a gente está falando, né? Ele é uma borracha. A gente sabe que existe, né, uma incidência de temperatura até pela questão da aderência dele à via, né, que a gente está fazendo a solicitação, correto? Aquela fricção do atrito, né, provoca uma incidência de temperatura, porém não atinge a ponto de que ele rompa. Mas se colocarmos, né, pneus ali para serem queimados, a gente verifica, então, que quando ultrapassa, né, ele se torna pouco resistente. Assim como os demais plásticos aí, né, e polímeros na sua grande maioria. Então, geralmente pouco resistentes. Eles são adequados aí conforme a nossa necessidade. Aonde que a gente vê, por exemplo, polímeros, né, ou plásticos mais resistentes? Qual o exemplo que vocês podem me dar do nosso cotidiano?
aquele de cafezinho, né? Ele não é um plástico comum, igual aquele que nós tomamos a água, por exemplo, correto? Ele tem uma característica de isopor, né? É um polímero na sua origem. Nos Que postos... vai nas panelas, não é Teflon também? O Teflon também, né? Muito resistente à temperatura. Quando eu falo isso, levando em conta a nossa relação ao nível do mar, a quanto ferve a água para nós? 100 graus. 100 graus. Então, 100 graus é pouco ou bastante? É bastante temperatura, né? Então, verifica-se que eles são realmente resistentes. Então, por isso que aquela palavra, que aquela frase ali do slide está falando geralmente, né? Porque não é uma regra, né? Conforme o projeto, conforme a sua solicitação, a gente então vai ter aí um acordo, digamos assim, nessa questão, né, da aferição da temperatura. Bom, até aí nenhuma novidade, né? Tudo que a gente já estudou antes. Se alguém tiver com dúvida, vamos parando. Bom, então, a gente viu que nas classificações eles eram plásticos, né? Ou seja, sólidos, fibras ou resinas. Tá aqui, né? Então, os polímeros aí com características sólidas, né, são plásticos, né? Durante seu processo de fabricação, o calor e a pressão os colocam no estado plástico para que possam ser moldados. Gente, então, novamente aqui a gente retoma aquele conceito que a gente, quando fala em plástico, a gente está generalizando, mas, na verdade, nós estamos falando como ele se comporta, né, na sua estrutura. Então, justamente, a plasticidade, não só dos polímeros, né, mas de qualquer material, é aquilo com que faz com que a incidência da temperatura permita-se a moldagem. Beleza até aí? E bonito é plástico? Polímero também não. Bem bonito. É polímero também ou não? Eu não entendi o que o senhor falou. O Ebonite, ele é polímero também ou não? O Ebonite? Ebonite, eu acho que sim. É, porque quando ele é um líquido, né? Quando usa ele reveste as peças, ele fica tipo uma borracha, né? Pois é, ele é, mas eu acho que na subclassificação dos poliuretanos, talvez. Porque se é o que eu estou pensando pelo nome que o senhor disse, é aquele que faz... que o senhor... Pode falar, seu Pedro. Uma borracha, né? Isso, né? Porque ele é aquele que tu faz, tipo, o acabamento, né? Isso. Eu acredito que na subclassificação lá dos poliuretanos, também um polímero. Bom, então, tudo que é sólido, Eu acho né, que é o está mesmo aqui. material, acho que é o mesmo material que... Eu peço que quem falou, por favor, repita, que eu não consegui entender. É o mesmo material que é revestido a tubulação por dentro nas plataformas desse material. Então, provável que seja mesmo na subclassificação dos poliuretanos. O Tivar, ele é o Teflon também ou não? Seu Pedro, por favor, alto. Eu não sei porque estou escutando muito baixinho. O Tivar, que é de recobrimento de tubulação também, ele é um Teflon também? Ou é um Tecnil? Não sei, essa eu não sei lhe dizer. Só vendo na tabela geral. O Tivar... Não, porque na Iara, eu trabalhei na Iara ali, e aí eu li na placa assim, Tivar, aí eu não sabia o que era. Aí eu fui perguntar, me disseram que aí é revestimento, tipo um Teflon na volta, dentro da tubulação, né? Sim, tudo que se trata de revestimento, ele é na origem um polímero, isso a gente consegue dar uma certeza, só na subclassificação geral, que é justamente que a gente vai começar a entender, né? Como que se comporta quimicamente aquele agregado de moléculas para que a gente entenda aonde que ele se encaixa dentro do geral.
Eu achei até que fosse o tipo de um óleo, de uma coisa, mas eu não sabia o que que era, né? Aí eu fui perguntar, né? Saber o que que era. Aí os Sim, caras me disseram que era, aí depois que abriu o tubo, eu conhecia como teflon, mas já tava assim, ó, ativar. Que aí tu não pode aham. fazer solda se não queima Normalmente ele, né? esses componentes Por causa da eles vêm caloria. ali inscritos, né, no seu tubo, né, onde eles vêm embalados, eles têm ali toda a classificação e dali a gente consegue dizer certinho, né, a subclassificação deles. Sim. Não, mas ele tava dentro do, já tava revestido de equipamentos. Sim. O senhor não chegou a ver ali o que remetia? Só que tava, a placa tava por fora, só. Não. Só vi só no equipamento, tava tudo fechado. Só vi a placa por Sim. fora, né? E eu não sabia o que que era. Aí eu fiquei curioso. Aí eu fui procurar saber o que que era, né? Mas até é bom, depois eu vou ver para ver onde é que Aí ele se depois disseram que encaixa de era fato. Tá. Tá? Vamos Aí eu voltar não sei aqui, então. se era... Bom, então aqui dentro dos sólidos, né, gente, o que nós já tínhamos estudado e só para nós termos aí uma lembrança, né? O que nós vimos também na tabela que eu mostrei no início da aula. Os plásticos, todos os PVCs, os polietileno, nylon, teflon, né, baquelita, poliuretano. Então tá aqui, né? Tudo aí de cunho sólido. Os elásticos, né? As borrachas naturais, as sintéticas e a cola de silicone. Bom, eu tenho 2 vídeos para mostrar para vocês, e nesses vídeos a gente vai entender também a origem da borracha, né? Porque tem aquela questão, né, que a gente sabe que os polímeros, né, eles têm lá uma origem dentro disso, né? Mas como que a gente faz a identificação aí do que é sintético e do que é natural? Bom, só vamos ver aqui se tem mais alguma coisa no roteiro antes de nós... Não, tem mais aqui, vamos só verificar antes de nós assistirmos aí os vídeos. Bom, e os líquidos, né? Todas as resinas que a gente já comentou. Os adesivos, os selantes ou os isolantes. Então, voltando até o que o seu Pedro comentou, depois eu vou anotar certinho o nome para que não esqueça, para a gente depois amanhã ter isso dentro da classificação geral. Porque notem, às vezes a gente pode se remeter a uma classificação que não é fidedigna à origem dele. Ok? Como aqui, por exemplo, né, os adesivos, que estão aí classificados como os líquidos. Bom, então, o que nós temos que fazer uma verificação mais aprofundada nesta disciplina aqui? As nomenclaturas, que é justamente isso que a gente está estudando, né, que a gente conversou agora aqui, né? Entender em quais classificações também cada material vai se adequar melhor, de acordo, né, com a sua estrutura aí química molecular e as propriedades. Sendo assim, gente, eu quero enviar aí pelo telefone, deixa eu ver, para vocês, primeiramente um vídeo falando dos polímeros, né? E aí depois nós vamos assistir outro conversando sobre as borrachas, ok? Eu vou enviar e você só me confirme aqui antes de eu fechar a tela para ver se chegou. Sim. Bom, então esse vídeo, né, apesar de curtinho, de pequeno, né, nós conseguimos verificar tudo o que precisamos fazer aí de apontamentos para essas aulas com respeito a polímeros. O que nós conseguimos visualizar ali no vídeo? O processo, né, de produção, ou seja, da obtenção, né, dos plásticos, dos polímeros. A gente conseguiu entender como que se comporta, né, essa estrutura molecular, ainda que de uma maneira sucinta, né, que nós vamos fazer a retomada, mas nós verificamos que um plástico sintético, por exemplo, né, nós precisamos ter que condicionantes para que ele seja obtido, conforme visto ali no vídeo. Primeiro nós vimos, né, que a pessoa lá, né, quem descobriu, digamos assim, né, o processo de polimerização, fez um experimento, né,
que era cânfora e nitrocelulose. Lembram lá? Que achou algo celuloide, né? Que atualmente é bem visto, né? Um celuloide ali. Foi dado o exemplo daquele que nós chamávamos aí do filme, né? Do negativo lá da máquina fotográfica antiga, né? Que nós tínhamos. Bom, viu-se que com estudos, né, e o aprimoramento disso, a gente verifica que os plásticos, eles puderam, então, ter aí diversas funcionalidades, como aquelas todas, né, que a gente citou antes ali da retomada, né, ao vídeo. Então, nisso, a gente viu que com 200 graus Celsius, nós tínhamos a capacidade, né, de termos a baquelite. Lembram da baquelite? Ensaios 1, né? Onde nós fazíamos, inclusive, a moldagem lá dos corpos de prova, né? Daqueles ensaios lá micro, né? Então, nós vimos também que, através dessa inserção de temperatura, nós conseguimos ter esses polímeros, né? Esses elementos, dar a ele condições plásticas. Novamente frisando, sendo já chata, né? Na retomada disso. Características plásticas significa o quê, gente? Quando eu estou falando que essa inserção de temperatura deixa o material plástico. Fisicamente falando, o que é isso? Eu estou dizendo que, com a inserção de temperatura, automaticamente eu estou dando condições de moldagem àquele experimento, né? Aquele material, correto? Isso é deixar algo plástico. A capacidade que tem aí de se moldar. Então, a gente viu ali, inclusive, tinha uma professora, né, dando uma explicação química que... só para pincelar, né, o que ela falou, nós vamos ver isso de uma maneira mais clara, né? Ela deu ali grupos, né? E deu especificações, ou seja, quando se trata, né, de plástico de sintético, significa que nós vamos estar aquecendo sem deixar aquele material líquido. Então, isto é, em suma, a plasticidade. E ela deu ali explicações, né, que seriam, então, macromoléculas, que dariam, então, origem aos polímeros. Bom, outra coisa que foi falada ali era no monômero. O que significava isso? Que aqueles elementos, né, em cadeia, compostos ali basicamente por carbono e nitrogênio, lembram lá no slide que mostrei há pouco? Todos os sintéticos, né, nós tínhamos a capacidade de obtenção deles através, né, desses elementos químicos aí, né, de origem aí da nossa tabela periódica, catalogados, digamos assim lá. Então, nós tínhamos aí esses elementos unidos e em cadeia, né, nós tínhamos a obtenção aí dos polímeros. Bom, depois ali o vídeo mostrou, né, processos de fabricação, que lá mais no final, né, daquele vídeo vai mostrar o que a gente precisa entender de fato aqui, que seriam as famílias. E quando a gente fala família, né, em química, né, significa aquelas características, vamos dizer assim, a genética, né, daquele elemento qual a gente está estudando. Então, se assemelham e são catalogadas desse jeito para que nós possamos aí ter a descrição, né, de como que eles estão funcionando e como que acontece o processo de obtenção. Dentro das famílias, a gente viu que são duas. Quais são elas? A termoplástica e a... Isso. Porra, outro nome mesmo. Termoplásticos e termofixos. Gente, o índice da palavra termo significa o quê? Temperatura. Temperatura. Inserção de temperatura. Muito bem lembrado, porque a professora, né, lá no vídeo nos mostrou que a característica, né, de obtenção do polímero é justamente inserir uma determinada temperatura capaz, né,
de aquecê-los, porém deixá-los plásticos, ou seja, né, maleáveis sem ficarem líquidos. Então, os termofixos, o que ficou bem definido? Algo fixo é algo estabelecido. Fixação de algo está estabelecido, arraigado, né? A tendência é permanecer assim e não mudar. Então, mostrou-se ali que materiais, que polímeros, né, termofixos, uma vez inserido esta temperatura, uma vez confeccionados, né, termofixos são materiais sintéticos, a gente sabe disso. Eles nunca mais voltam ao que eram com a inserção da temperatura. Ela citou, então, o exemplo do silicone. O silicone, se nós tirarmos, e é fato isso, né? A gente observa até aquelas bisnagas mesmo que se compra aí para obras, né? Coloca-se ali e já é uma característica dele ficar na mesma, né, percepção da qual ele foi ejetado ali. Mostrando, então, que não importa a temperatura, né? Tanto negativa quanto, né, positiva que se coloque ali, ele vai permanecer naquelas condicionantes e não volta, né, à origem lá do seu processo de fabricação. Os termoplásticos, então, quem são? Eles dá para derreter eles depois de novo, né? Exato, né? Então, são exemplos que a gente, antes mesmo de assistir o vídeo ali, já verificou, né? Por exemplo, a borracha, né? O pneu. Ele é um material que ele tem uma certa resistência ali à temperatura, a gente sabe disso, no entanto que o desgaste, né? A própria aderência dele à via faz dar um certo aquecimento, porém, ele permanece. Ele tem aí uma capacidade, uma vida útil, né? Mas, se colocarmos ele lá na fogueira, ele vai, então, derreter. Então, isso é uma característica bem nítida, né, dos termoplásticos. Outra coisa importante de salientar, ali eles deram o exemplo do PVC. Todos nós conhecemos aí materiais PVC. Por que o fabricante, na questão do PVC aí, do cano, por exemplo, né, muito utilizado aí em obras, por que não é permitido aquecimento? Derrete. Porque ele derrete e a ação da temperatura tira ele da sua plasticidade. O que é a plasticidade? Aquela curva, né? E tão exaustivamente já falado aqui por nós, lá em Ensaios 1, lá em tecnologia, né? Que é aquele limite. Depois daquele limite, né? Como se a gente escalasse a montanha e só tivesse duas opções: parar de escalar e estabelecer ali o acampamento, ou então descer. A mesma coisa com esse material. Isto é a plasticidade. Então, gente, materiais deste classificação, como os plásticos, por exemplo, a gente vê aí, né, até mesmo nas indústrias, principalmente no que se refere aí materiais usados em esgoto, por exemplo, né? Os de água, todos sabem, é necessário conexões, senão eles não se fixam. Mas os de esgoto, muitas vezes, eles fazem ali, né, com maçarico, a inserção de temperatura a fim do encaixe das peças. Até porque aquele sólido, né, o esgoto, ele é mais sólido, ele não tem uma pressão como o da água, né, eles não estão ali em queda livre, então também permite, né, que não dê tanto problema. Mas verifica-se aqui que isso... Também, pode falar de... difusor também. Sim. Difusor também. Também. Então, gente, esses materiais termoplásticos, a inserção de temperatura mexe com sua plasticidade. Significa que vai soltar, vamos supor que essa caneta, né, seja lá o tubo de esgoto que eu estou falando, aquele branco, né, que o pedreiro deu temperatura para que haja esse encaixe aqui. Gente, isso vai funcionar? Vai funcionar. Porém, a tendência é que, se cair qualquer coisinha, quando se trata de shaft, né, que, por exemplo, muito comum em edifício, alguém faz uma obra lá em cima, a tendência é que, se cair algo aqui, fragilize, quebre, né, fissure naquele ponto, e com o uso também. Então, significa o quê?
Que, em outras palavras, se tu tinhas aí 10 anos de vida útil, tu está reduzindo isso para 7. Por quê? Porque tu mexeu na plasticidade, ou seja, na capacidade elástica, né? Daquela que o material tem de... da capacidade plástica, desculpa, em que o material tem de ir, né? Sem ter aí as suas... o seu DNA, digamos assim, agredido e volte, então, ao normal. Bom, vou encaminhar um novo áudio, um novo vídeo para vocês, ok? Aí, por favor, me avisem quando chegar. Vou parar aqui a gravação. Bom, então, nesse vídeo que a gente acabou de assistir, a gente verificou a respeito das borrachas. Sabemos lá que a origem, né, das borrachas, elas são origens poliméricas ou não? Sim. A origem é polimérica? Não. Acho que é orgânica, não? Isso. Nós sabemos que as borrachas têm como origem vegetal, tirada lá do látex da seringueira, ou seja, uma origem orgânica. Então, por que nós estamos trazendo a borracha para o nosso assunto dos polímeros ou dos plásticos? Por que mostrei esse vídeo? Nós vamos ficar divagando na questão das borrachas, apesar de alguma, né, aplicação dela no nosso sentido aqui da mecânica? Não, nós não vamos estudar todas aquelas nomenclaturas, mas nós precisamos entender aonde a borracha passou a ser um elemento polimérico, que foi, achei que o seu Pedro ia falar, que foi justamente quando verificou-se que inserção demais da temperatura numa borracha, até então orgânica, nós tínhamos lá um elemento muito amolecido, né? Ou seja, aquele elemento sem utilidade. E borrachas, né, com inserção aí de temperaturas negativas, né, ou resfriadas, elementos endurecidos, ou seja, dúcteis, né? Aqueles elementos que facilmente se quebravam. Correto? Então, com isso, né, verificou-se que aquele primeira descoberta, né, daquele cientista que descobriu a borracha, através dessa questão, né, de que ela não se comportava na sua forma orgânica, natural, bem, né, com as variações, com as atenuantes aí da temperatura, fez-se a necessidade de estudos mais elaborados, né? Então, como tudo, né, gente? A ciência, a gente sabe, né? Hoje em dia, nós temos o catálogo. Nós confeccionamos o nosso projeto de acordo com a nossa necessidade. Mas a ciência é feita por método de tentativa e erro. Então, verificou-se que, inclusive, a gente tem até o nome hoje, né, de fábricas, né, que vendem até pneus, com o nome do sobrenome ali do cientista, né? Mostrando, então, que foi por uma necessidade e fazendo outras verificações, ele descobriu, então, como deixar a borracha com que característica, que é a que nos interessa. Com uma característica plástica. Ou seja, né? Essa descoberta deixou a borracha na classificação dos polímeros, né? Então, para nós aqui, né, do nosso curso de mecânica, vai nos interessar as borrachas naturais ou as borrachas sintéticas? Sintético. As sintéticas, né? Por quê? Porque nós precisamos de algo aí resistente ao desgaste, né? Por exemplo, não podemos ter um flange, né? Um elemento aí para vedação que não tenha capacidade aí, né, através do atrito que possa ocorrer, né, de
se adequar às alternâncias da temperatura. Então, tudo, né, que for termos aí de borrachas, né, polimerizadas, é aí de nosso interesse. Bom. Usado muito em bombas, né? Oi? Usado muito em bombas, né? Sim. Então, nós vamos nos ater a estes tipos de borrachas. Não vamos ficar aqui, aquelas nomenclaturas citadas no vídeo, né? Nós vamos fazer, nós não estamos estudando química, quero que todos entendam. Por isso que eu mostrei esse vídeo, né? Para que vocês, caso alguém se desse conta, né? Não ficasse em dúvida de onde a borracha, né? Passou, então, a ser considerada aí um polímero. Ok? Então, amanhã nós seguimos aí, né, com o nosso estudo, correto? Correto. Vou só repassar aqui as pessoas. Igor. Aqui. Não enxerguei a mão. O Felipe. Tá ali. O Vitor. Presente. Tá aí. O Rogério, ok. O Rafa também. O seu Pedro. Okay. O Rodrigo. Mais alguém? O David entrou há pouco, né, David? Isso, entrei agora, só consegui entrar agora na aula. Foi mal, boa noite. É, que eu tinha feito já logo que vocês entraram. Bom, então tá aqui, gente, todos os presentes da aula de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7 novamente. Qualquer dúvida, sempre à disposição, ok? Ok.